Boa tarde, a gente começa agora mais um programa 5 Perguntas da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Nosso convidado de hoje é o jornalista Luiz Nassif. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, César. Prazer estar com vocês aqui, viu? Legal. Bom, o Luiz não precisa de apresentação, mas eu vou contar umas coisas dele. Ele se formou em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e ele está completando, agora em setembro, 50 anos de jornalismo, com passagem pelos grandes órgãos de imprensa do país, a Folha, o Jornal da Tarde e tudo. O Luiz Nassif introduziu o jornalismo de finanças pessoais e o jornalismo eletrônico no país. Ele ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo em 86. E nos anos 90, ele foi considerado o mais influente formador de opinião do país pela FPJ Pesquisa. Desde 2013, ele dirige o GGN, o Jornal de Todos os Brasis, e ele é autor, entre outros livros, do As Cabeças de Planilha, de 2007, e esse que eu tenho aqui comigo, que é Walter Moreira Salles, o banqueiro, embaixador e a construção do Brasil. Esse livro aqui de 2019. Bom, Luiz, vamos começar? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, o que te levou para o caminho do jornalismo e, mais especificamente, para o caminho do jornalismo econômico? Por favor, Luiz. O jornalismo, ele está na minha veia desde criança, sabe? Talvez influência da minha mãe, eu tinha um avô também político. Eu, com 15 anos, numas férias em Poços, eu pedi para o meu pai lá para conversar com o padre Trajano, que era o dono do Diário de Poços, para poder trabalhar lá no Diário de Poços no período de férias. Então, sempre fez parte. Quando eu tinha que decidir vestibular, fui para o jornalismo mesmo. Entrei em setembro de 1970 na Veja e fui para o jornalismo econômico por uma razão. No começo, eu escrevia mais sobre música. Eu tinha um histórico já de composições e tudo no meu período secundarista. Participava de festivais universitários aqui com registro fajuto de faculdade, que eu era secundarista. Então, eu me dediquei mais à música lá. E quando o Tarek de Souza, que era o crítico oficial da Veja, foi para o Rio de Janeiro, o cargo ficou vago e me ofereceram, que para mim era uma maravilha, né? Um repórter iniciante ser crítico de música da Veja, que na ocasião era a crítica, além do Jornal da Tarde, assim, mais reputada, né? Mas era insuficiente pelo seguinte, você tinha uma ditadura. Você queria reagir contra a ditadura. O jornalismo político não te permitia fazer isso, que era uma censura danada. Então você jogava na música, mas de uma forma covarde, porque você usava o patrulhamento. Aquilo que você não podia falar contra a ditadura, você falava contra o músico. Então, se o Enfio veio com aquela história do cemitério do Enfio, se o sujeito não desse uma palavra contra a ditadura, você crucificava. Se o cara desse uma palavrinha, ele virava gênio, mesmo que não fosse. Então, para mim, era muito insuficiente. Eu falei, gente, se a crítica de música foi isso, você tinha o Zé Lino aqui, que fazia uma crítica mais elaborada, né? Eu falei, mas é muito insuficiente, isso aqui não dá, né? Não dava para ir para a política. Eu falei, então é a economia que é o caminho para você questionar a ditadura e tudo, né? E daí fui para a economia, peguei a economia da Veja lá no começo. Quando o Geisel entrou, ele permitiu algum espaço para denúncias de escândalos financeiros, porque pegava o antecessor, pegava o Delfim. Você tinha escândalo do Independência de Crédito, você tinha escândalo do pessoal desse Flávio aí da Riachuelo. Então você tinha muito escândalo financeiro da poupança Delfim, do Leveson, tudo, né? Então foi uma maneira de tentar entrar nesse meio aí, mas com todas as limitações, né? A economia da Veja, lá como a economia de outras publicações, você tinha uma legitimação do governo anterior pela economia. O Delfim, com os presentes que dava para Abril ganhou hotéis lá, Hotel Quatro Rodas, em cima de incentivo fiscal. Então ele conseguiu comprar esse pessoal todo, né? Então o espaço para crítica econômica também era muito pequeno lá. Isso aí com o Delfim. Com o Geisel começa a melhorar. Mas por questões táticas deles aí, de acabar com a mística do milagre, né? Então, e na economia,
No começo, o que eu gostava era de tentar mostrar personagens naquelas matérias insípidas de economia, né? Então, quando você saía para escrever sobre garimpo, sobre feira de boi, esse negócio tudo, até que a inflação começou a pegar. E daí, quando veio a inflação, você percebeu que você tinha um público classe média, aí, leitor de jornal, de revista, totalmente desaparelhado. Não tinha noção de matemática financeira, de informações sobre mercado, e nem o mercado tinha. A matemática financeira era uma coisa que nem existia ainda. Você, para saber a taxa efetiva de uma determinada aplicação, tinha que ligar para uma fonte, numa corretora, para a fonte te informar. Então, eu já estava em crise com a Veja, nós tivemos um episódio lá de uma manipulação pelo Zé Roberto Guzzo, de uma pesquisa que a redação se uniu para reclamar, e eu fui, embora eu fosse o foca da economia, fui como representante da redação, fiquei marcado lá. Então, eu estava fazendo hora para sair da Veja, mas fiz um curso de matemática financeira. E a matemática financeira, eu fiz uma capa junto com o Zé Paulo Kupfer, a primeira capa sobre a inflação, pegando a classe média. Até a capa, o símbolo da inflação era um dragão que foi desenhado pelo Milton, que era o cara de arte da Veja, e o dragão da inflação ficou durante muito tempo, aí nos anos 80, como símbolo da inflação, né? Mas daí, quando eu fui fazer esse curso de matemática financeira, abriu um universo extraordinário. Porque a calculadora, você tinha Texas e tinha HP, a 38C antes de chegar a 12C, que foi uma... E a calculadora, ela te dava... Você não precisava mergulhar... Os livros de matemática financeira eram pé no saco, né? Você tinha que pegar aquelas fórmulas complexas, usar logaritmos. E com a calculadora, você precisava ter raciocínio matemático. E daí eu comecei a desenvolver... No começo você usa as 4 operações, FV, PV, depois... Eu comprei uma Texas até, que eu falei, poxa, eu estou iniciando agora, não vou comprar uma melhor calculadora. Depois eu entendi que você tem que comprar a melhor calculadora, mesmo você estando no começo, né? Porque quando eu tentei montar uma taxa interna de retorno para comparar consórcio com financiamento, a Texas não dava. Daí eu fui no mapping lá, eles toparam trocar para uma 38C da HP, né? E daí eu comecei a mergulhar de cabeça e desvendar os enganos que o mercado impunha aos clientes, né? E o primeiro caso que eu peguei, daí já estava dominando a matemática financeira, foi o meu sogro, na época. Ele chegou a gerente regional do Banco Comércio e Indústria. O seu Aguirre era uma figuraça. Foi em várias regiões, foi toda a região de Poços, São João da Boa Vista. E saiu do banco quando o Charlot começou com aquele processo que levou à quebra do banco, e ganhou uma indenização e precisava aplicar. E eu fiz um levantamento para ele de taxas de mercado, e ele disse que conseguiu uma taxa de 7% ao mês. Eu falei, senhor Aguirre, deixa eu com o senhor lá no banco, porque eu estou vendo aqui, o mercado não tem essa taxa, não. Não, é o filho de um gerente meu aí que disse que é um papel que é só para diretor de banco, do banco dele lá. Daí eu fui com o senhor Aguirre lá, o cara falou 7% ao mês. Quanto que dá em 6 meses? 42%. Eu falei, não é 7% ao mês. É 7% ao mês. Ele estava com uma calculadora. Eu falei, você não usa calculadora? Para que você tem calculadora? Só para enfeite aí? Daí ele se sentiu desafiado, falou, não, é que a gente usa isso aqui para passar a impressão para o cliente que a taxa é maior. Na frente do seu Aguirre, rapaz. A decepção do seu Aguirre era um sujeito doce. Eu falei, eu acho que ele preferia perder dinheiro a ter uma decepção dessa com o filho do gerente dele. Então, a partir daí, eu comecei a cair de cabeça na matemática financeira, e você tinha um enorme território a ser desbravado, porque quem conhecia não informava, usava para enganar cliente. Então, você tinha as diversas taxas que eram utilizadas, você não tinha uma padronização de taxa, você tinha a taxa antecipada, você tinha a taxa nominal, a taxa de juros simples, composto, todos aqueles ângulos. E comecei a escrever os primeiros artigos no Jornal da Tarde, e a decifrar esse universo. Logo, algum tempo depois, começa a computação pessoal. Surgem os primeiros computadores, e eu caí de cabeça e comprei um D8000, que era um computador de 16K de memória, rapaz. Você gravava... Você tinha que programar em BASIC, porque ele não tinha programa na época.
Com o tempo apareceu o VisiCalc, que era uma planilha bem incipiente, que não dava muito recurso. Então eu fiz um curso de Basic, na Computic, aqui, que era do pai desse Marcelo Camelo, compositor, aí, cantor. Aí. E daí eu falei, poxa, então agora tem um novo universo pela frente. Aí, daí eu já tinha consolidado as contas lá no Jornal da Tarde, criei a seção Seu Dinheiro, que a ideia era pegar todo o universo da economia doméstica, não apenas as aplicações, porque você tinha uma seção lá que pegava só a Bolsa de Valores. Eu falei, pô, a Bolsa de Valores é mínima aqui para esse pessoal. Então tem que ser uma seção que aborde financiamento habitacional, que aborde condomínio, que aborde a conta de luz. Invertemos tudo. Se tinha um aumento de conta de luz, eu não vou falar de política tarifária. Eu vou falar do impacto no bolso do leitor do jornal e depois você põe um box aí com a política tarifária. Começamos a trazer a economia para o cidadão comum, tal do jornalismo de serviço. Sabe? Eu lembro que o primeiro mês que eu estava no Jornal da Tarde, nós programamos uma série sobre os golpes no Fundo de Garantia que explodiu a tiragem do jornal. Logo depois, uma sobre as tramóias das administradoras de imóveis. Né? A construtora construía um edifício, você tinha 6 meses, ou 1 ano, não sei, para poder reclamar problemas lá. Então, ela pegava a parte de condomínio, pegava a administradora como testa de ferro, e a administradora ficava com a representação dos apartamentos até passar o prazo de reclamação. Então, a gente percebeu que o foco estava numa classe média que estava começando a acordar para os seus problemas. Até então, até reunião de condomínio, você tinha problema político, bastava o síndico aí dizer que você era subversivo. Né? Então, quando veio 82, César, já tinha lei salarial, a gente já tinha denunciado os esquemas de não corrigir a tabela do imposto de renda em dezembro para poder aumentar a tributação. Todas aquelas tramóias que o Estado fazia contra o cidadão deu para ir desmistificando. Né? Mas quando chegou em abril, maio de 82, você tinha a lei salarial, que era uma lei matemática. Você tinha reajuste a cada 6 meses com uma tabela progressiva. Quem ganhava mais tinha reajuste menor. E você tinha, em julho, o reajuste de todas as prestações do sistema financeiro da habitação. Tudo concentrado em julho. Então, bastava uma conta lá para você perceber que você teria um festival de inadimplência monumental. A prestação era corrigida pela RTN, que acompanhava a inflação, e os salários tinham um subreajuste. Então, na época, eu tinha também uma coluna no Shopping News. O Aloysio Biondi, o grande mestre aí de todos nós aí, ele foi dirigir o Shopping News, que era era um jornal gratuito, semanal, distribuído em tudo quanto era condomínio aí. Me convidou para escrever uma coluna. E na coluna, eu escrevi que ia ter uma baita de uma inadimplência e comecei a desafiar os economistas a estudar saídas. Principalmente o Adroaldo, que estava na moda lá por conta dos estudos sobre câmbio, contas externas. Eu falei, pô, vocês ficam estudando contas externas de câmbio que interessa às empresas, interessa ao país também, mas você tem aqui um problema cavalar que virá com a questão da inadimplência em julho. Vocês não vão estudar? E nada, sem retorno. Né? Então eu falei, então, vou estudar. E resolvi montar uma simulação de financiamento habitacional usando o Basic. Peguei aí tinha o Fernando Bormel, que era um rapaz do Secov, que conhecia a lógica do financiamento habitacional, e montei a simulação. Porque o financiamento habitacional, como o reajuste da prestação era anual, dependendo do aumento da inflação, não cobria os juros do saldo devedor. Então, você tinha um coeficiente de equiparação salarial, que era um aumento que você dava no valor da prestação para compensar essa defasagem. Mas com a inflação lá para cima, não compensava, criava rombos aí. Né? Daí montei esse simulador, falei, mas o que eu faço com esse simulador? Escrevi os artigos no Jornal da Tarde, no Shopping News, mas pegava um público restrito. Daí eu fui até a OAB aqui, que era o Loureiro, o doutor Loureiro, que era o presidente da OAB São Paulo. Doutor Loureiro, em julho vai ter uma catástrofe, aí vai pegar toda a classe média aí, e a única maneira de defender da catástrofe é entrar com ações aí judiciais no país inteiro contra esse reajuste. Né? Então vamos fazer aqui um seminário, o senhor chama aqui as OABs de todo o Brasil, eu apresento
a questão matemática para consubstanciar as ações, e vocês preparam uma minuta aí para as OABs distribuindo para os seus advogados para entrar com as ações. E quem montou, digamos, a minuta foi o presidente da Comissão de Ética da OAB, que era o Aprobato Machado, o Rubem Aprobato Machado, que mais à frente virou presidente da OAB Nacional, graças à repercussão que teve esse processo. Então, pipocaram ações judiciais pelo país inteiro aí, sabe? Dos mutuários aí. E era uma coisa interessante, porque era ditadura, mas a minha lógica é o seguinte, sabe? Porque isso aqui pega a classe média, pega patrimônio. E militar é mutuário também. Então não tem como eles segurarem isso aí, né? E se espalhou que nem um rastilho. E daí eu percebi que nem o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, a BCIP e tudo, dominava a matemática financeira do setor. Uma vez eu tive um debate com o Nelson da Mata, que era presidente da BCIP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, na própria OAB. Ele chegou com um formulário contínuo, falei, doutor Nelson, o que é isso aí? Isso aí são todos os financiamentos habitacionais. Eu falei, até quando? Até o mês passado. Daí eu tirei o meu formulário contínuo, que eu tinha passado a noite lá com o computador, você usava o Fornext para ir montando todas as simulações. O computador chegou de manhã, rapaz, ele estava com a língua de fora lá, a maquininha dele. Daí eu tirei o meu, eu falei, olha, eu também tem aqui. Ele falou, que é isso? Simulação. Até quando? Eu falei, até 10 anos na frente, mas posso colocar 20. Porque todos eles, BNH, BCIP, tudo, eles tinham mainframe. E mainframe, para cada simulação, o cara que eventualmente quisesse fazer simulação, ele tinha que pegar toda aquela lógica, passar para o programador, então não dava flexibilidade. Então ali foi um banho, né? E daí daí nesse ínter, eu tinha montado também o Jornal do Carro lá para o Jornal da Tarde, mas o Mitre, que era o diretor de redação, cada vez que eu montava um projeto, ele dava para o outro tocar, porque eu não era da turma, né? Eu não era disciplinado, né? Não era da turma da casa. Né? Daí eu resolvi ir para a Folha. Daí fui para a Folha, e naquele ano, daí nós tivemos a entrada do Sarney, e naquele ano o Flávio Peixoto, que era o ministro do interior, a quem o BNH estava subordinado, porque cada vez que você tinha uma alternativa, o BNH começou a apresentar alternativas. A cada alternativa que vinha, o que acontecia? Eu mostrava os furos da alternativa. E um pouco antes, ainda no tempo do Delfim, o Zé Lopes de Oliveira, que era presidente do BNH, apresentou uma alternativa, e eu fiz um artigo mostrando matematicamente que facilitava no próximo reajuste, mas tinha uma baita conta para frente. E deu uma repercussão danada, e o Delfim chamou o Zé Lopes e deu ordem para que os especialistas do BNH rebatessem o artigo aí até o fim de semana. E não conseguiram rebater. Então, na segunda-feira, caiu o Zé Lopes de Oliveira. Quando ele caiu, deu um burburinho danado aí, o Frias fez até comercial, que eu participei para falar que a Folha estava na frente, aquele negócio todo lá. E daí entra o Sarney, e a primeira coisa que o Sarney faz é tirar aquele pepino da frente. E dá um sub-reajuste do valor da prestação, que daí foi para o lado oposto. Né? Quebrou o BNH ali, mas realmente acabava com todas as ações judiciais, porque era muito melhor do que se obteria com as ações judiciais. Né? Então, a partir dali, e àquela altura também eu já estava de cabeça cobrindo o mercado, cobrindo a matemática financeira. Eu tinha uma seção dentro do Dinheiro Vivo da Folha que era de matemática financeira, ensinando todas as operações. Aliás, a matemática financeira do leasing, quem me explicou foi o Henrique Meirelles, que na época era do Bank Boston aqui. Né? E daí também eu comecei a aparecer na televisão, em alguns programas da TV Cultura e na TV Gazeta. Abri o vídeo quando montou um acordo com a TV Gazeta, o Luiz Fernando Mercadante, que dirigia, me convidou para fazer os comentários lá. Né? Então eu fiquei fazendo os comentários, cobrindo um pouco o mercado. Quando acabou o contrato da TV Gazeta, e daí o Narciso Calili, que substituiu o Mercadante, resolveu montar um programa de finanças, de mercado. Me chamou para tocar o programa, e eu chamei duas jornalistas para me ajudarem lá, que não eram da economia ainda, que é a Miriam Leitão. A Miriam, até hoje, ela diz que ela ignora esse início dela aí, é muito competitiva ela. E a Salete Lemos. Logo depois acabou o contrato da Abril com a
com a TV Gazeta, o SBT quis levar o programa para lá e a Globo me chamou para ser comentarista, lá para a gente montar um jornalismo de serviço na parte da manhã. Então eu recusei, eu acho que fui o único jornalista que recusou o convite da Globo. A coisa que mais prezo é o direito de exprimir minha opinião, eu sabia que lá não teria muito espaço. E daí o Gilberto Dupas, saudoso Gilberto Dupas, que presidia a Caixa Econômica Estadual, me ligou. Falou, Nassif, o que vai acontecer com esse programa seu aí, meu, que era W Vídeo, né? Eu falei, não sei, eu estou pensando o que eu faço. Ele falou, então é o seguinte, para onde você for, conte com uma cota aqui da nossa Caixa. O Luiz Fernando Levi me ligou aqui, querendo que a gente patrocinasse o programa dele, lá, o Crítico Autocrítico, mas eu gosto do seu. Então eu fiquei com aquele trunfo na mão. E montamos o programa na TV Gazeta. Daí, quando já estava vindo o cruzado e tudo, daí ficou o único programa de mercado na época, a gente fazia um acompanhamento firme de mercado, e no momento que a economia, você precisava tirar as amarras do Estado, que eram muito pesadas, efetivamente. Né? Até para mudar computador de lugar, você tinha que ter autorização da CEI e tudo. E a gente começou a dar espaço para essa nova economia que surgia. Eu lembro na época lá que eu recebi uma carta de um aposentado, porque a gente fez também uma ação em favor dos aposentados, ele fez uma carta dele dizendo, Nassif, volte para nós. Eu falei, mas eu estava fora do jornal, já estava na Folha, já estava só com o programa. Eu falei, não consigo, eu até gostaria, mas o programa, naquele momento, para viabilizar o dinheiro vivo, tinha que ser mercado efetivamente. Né? E daí nós ficamos cobrindo essa área de mercado durante algum tempo, até que veio o Salazar, que era jornalista nosso lá, ele falou, olha, tem um pessoal aí ligado a uma trade que está querendo entrar com informação eletrônica. E daí eu resolvi montar a agência Dinheiro Vivo. Foi a primeira, a gente distribuía através da CMA, que era a única distribuidora, tinha a CMA e Meca, né? Que era a única distribuidora. Fomos os primeiros a entrar. A Broadcast, o Estadão, o Estado tinha uma chance de ter entrado com a Broadcast, não quis no começo, então fomos os primeiros a entrar com informação, com boletim eletrônico, aí, definindo um padrão de cobertura que depois foi mantido um pouco mais adiante. Mas ali tinha um problema, porque a CMA era terrível, né? Ela vendeu 70 assinaturas para o BFB e repassava só uma para a gente. Era um caso meio complicado. Né? Então daí os meus sócios resolveram ficar sócios também da Broadcast, para pegar as duas pontas. Mas daí houve uma briga entre os sócios, os sócios investidores, né? E acabaram vendendo a Broadcast para a Agência Estado, e a Agência Estado levou o meu pessoal para trabalhar lá. Porque eu não tinha sistemas, eu tinha um conhecimento que estava disseminado entre as pessoas. Né? E assim nós começamos ali com a... E é interessante essa questão na época, porque daí a matemática financeira, as arbitragens e tudo, já estavam, o pessoal do Rio lá, Pactual, IGP, Garantia, tudo já vinham com um profissionalismo muito maior. Né? E eu queria fazer a cobertura de mercado usando a matemática financeira. Fizemos uma permuta, eu tinha um computador compacto, daí pedi para o meu pessoal, falei, pega os melhores do mercado para a gente conversar, para ver como que eu monto toda a lógica financeira para a gente fazer acompanhamento. Foi interessante, rapaz, nós conversamos, tinha o pessoal da Seite, que era maior da época lá, daí o cara falou, olha, eu vou te passar a dica aí, para você saber como que o mercado forma preço. E me apresentou para um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, que depois virou doleiro lá. Eu tive um almoço com ele e falou, vou te contar como que a gente faz. Eu, o Maquilini, o Nagy e o Léo Cris, a gente vê todos os programas. O último que a gente vê é o seu programa. Daí nós telefonamos um para o outro e combinamos o que fazer no dia seguinte. Como a gente tem muita bala na agulha, nós fazemos o que queremos. E no começo era assim, mas daí entraram os profissionais mesmo aí, que vieram do Rio para cá, depois da quebra da Bolsa do Rio, que era Pactual, que era IGP, tudo. O que eles faziam? Entrava só na arbitragem. Então, às vezes, o Léo Cris e os outros ganhavam muito, eles ganhavam um pouco aqui. Outro dia, o Léo Cris e outros perdiam muito, o Nagy ganhava muito, eles comendo pelas bordas. Né? Até que com a quebra da Bolsa do Rio, aí naquele episódio da Vale, lá atrás, eles assumiram o mercado. Né? Mas naquela altura eu já estava fora da Gazeta por pressão do pessoal do Collor. Eu comecei a...
O Collor assistia todo dia o programa, se irritava, e daí os assessores dele, mais realistas que eles, inclusive aquele um que era casado com a Miriam Leitão na época, tirou o programa do ar no Rio, lá em Brasília, depois tiraram o programa do ar, que passava no Rio também na TV Educativa, e finalmente fizeram uma coisa fantástica. Chegaram para a Gazeta, a Globo chegou para a Gazeta e ofereceu aqueles blockbusters da Globo, aqueles grandes filmes da Globo, para a Gazeta passar depois da meia-noite. Mas a condição é que o programa saísse do ar. Então, daí eu fui para Bandeirantes, dei volta no mundo, aí, várias coisas, mas daí deu para perceber que... E daí você vai indo, veja bem, o papel do jornalismo é você suprir quem não tem voz. Naquele momento que abria a economia, nos anos 80, surge a classe média, sem voz. Então, tem que dar voz para a classe média. E a voz para a classe média é atender as demandas da classe média. O computador te permitia coisas fantásticas. Eu fui o primeiro a montar, através daqueles sistemas BBS aí da Embratel na época, tentamos aquele sistema da Telesp também, que esqueci agora o nome do sistema, né? Daí, quando eu monto o programa, para um programa autônomo conseguir se manter, você tinha que falar para o mercado. O mercado era muito amarrado na época ainda também. Eu lembro as jogadas que faziam ali, nossa senhora. Eu lembro uma vez que um dos vencimentos de opções da Petrobras, que o Sarney entra na sala de imprensa do Palácio Planalto, quase chorando, com uma garrafa cheia na mão. Isso aqui é óleo que foi retirado agora, um poço lá da ilha de Marajó. Foi um angu, porque daí o mercado deu aquele reboliço. Eu tinha um amigo que era setorista da Petrobras, eu falei, Zé, que história que é essa aqui? Eu falei, isso é um absurdo, porque petróleo não jorra assim em garrafa, e não tem óleo, não tem petróleo lá nem nada. E a gente caímos matando. Né? Então ali tem muitos episódios, né? Porque ali o Saulo Ramos também, que era o consultor-geral, depois ministro da Justiça do Sarney, eu denunciei ele quando estava na Folha ainda. Minha saída da Folha, naquele momento, depois eu volto, se deve, digamos, à denúncia que eu fiz de manipulação que ele fez em alguns decretos para beneficiar instituições de liquidação extrajudicial, né? E ele fez um acordo com a Folha lá, o Frias devia muito, tinha uma conta grande lá da Previdência Social, ele acertou com a Folha que o advogado da União ia perder o prazo e, em troca, foi meu pescoço também. O dia que eu estava para ser demitido, até eu saí de casa, falei para minha mulher, hoje eu acho que vou ser demitido na Folha. Tentaram de todo jeito, é gozado nesse jogo, né? Eles tinham uma pesquisa diária sobre leitura lá e a minha coluna era bem lida na economia. Daí o Marco Sintra, esse do Imposto Único, que era editorialista da Folha, deu uma sugestão para o seu Frias. Vamos entrevistar aqui gerente, média gerência, diretoria de empresas. Faz uma pesquisa sobre o que eles mais leem na economia e não vai dar o dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo só fala de aposentadoria, fala disso, fala daquilo, daí tem um álibi para tirar o Nassif, né? Eu tinha o Pedro Pinciroli, que era o principal executivo do seu Frias, um cara muito batuta. Ele tinha sido até da seleção brasileira de polo. Um cara batuta, tinha um caráter fantástico, né? Ele me ligou, falou, Nassif, vou te passar uma informação aqui, fica entre nós aqui, mas foi feita a pesquisa aqui, a sua coluna é a mais lida aí da economia. Então tiveram que... Então, no dia que estavam para me demitir, eu saí de casa e falei com a minha mulher, falei, hoje eu danço. Daí cheguei lá, ia ter um almoço dos editores e tudo, e todo mundo com cara de bunda, né? Eu falei, acho que tinha o Matinas e o Caio, gente boa também, mas eram obrigados a seguir as ordens lá, né? Eu falei, por que vocês estão assim? Não, a gente queria te dar os parabéns. Parabéns do quê? Você não está sabendo? Eu falei, não, você ganhou o prêmio ESSO. Então eu ganhei mais 6 meses de sobrevida por conta do ESSO. Mas em cima das denúncias que eu tinha feito contra Saulo Ramos ali, né? Ali foi um jogo pesado, né? Bom, de lá para cá, voltei a Dinheiro Vivo, e a Folha me chama de volta nos anos, algum tempo depois, quando o Joemir vai para o Estadão, né? E eu volto para a imprensa. Quando eu saí da Folha, fui para gozada, você vê o que era o jogo político, né? A Jovem Pan me convidou, Fernando Vieira de Mello, grande cara, né? Me convidou para ser comentarista da Jovem Pan. Eu até fui lá, fiz um teste, daí passa uns dias ele me chama e falou, rapaz, tem uma notícia ruim para te dar. Não vai dar para a gente contratar.
Por quê? Porque o ACM aí, que era o ministro das Comunicações, distribuiu aí canal, cabo para todo mundo aqui, e um dos canais aqui é para a Jovem Pan junto com o Digênio. Então, não vai dar. Mas daí a Bandeirantes, o seu João Saad, que era uma grande figura, ela me chamou para conversar lá. Eu fui para a TV e para a Rádio Bandeirantes. A rádio tinha uma penetração fantástica, mais que a TV, né? E daí voltei para a Folha, mas adiante, esse é o começo dos 50 anos aí. Nossa, você lembrou de um monte de um período enorme, com aquela Foi quando nós nos inflação. conhecemos. Né? Pois é, aquele fax, tesouraria, né? O fax, tesouraria. É uma época que foi um monte de engenheiro, você lembrou do Henrique, né? O Henrique Meirelles, um monte de engenheiro, mercado financeiro ia na Poli contratar, e foi daí que eu acabei indo para mercado financeiro. O Meirelles, é gozado, o Meirelles, as primeiras entrevistas do Meirelles, você tinha ele, o pessoal do CCF também, os franceses, BFB, foi no meu programa, no Dinheiro Vivo. E o Meirelles ele era didático aí, a aula que ele me deu sobre Lise era interessante, mas era interessante, ele já era megalomaníaco, né? Era um banco pequeno e ele saía para a rua aí com uma comitiva de segurança, 3, 4 carros de segurança para se dar importância. Né? Ele sempre foi bom de marketing nisso. Né? E recebi muito apoio do BFB. O BFB, a francesada era fantástica. Viu? O BFB tinha o Jorge Roy e tinha um dos diretores que tinha sido da Legião Estrangeira. Então eles apoiaram por conta aí da posição independente. Né? Na época o Bamerindos, também o Sérgio Reis, aí estava no auge da guerra contra o Cruzado lá atrás, quando eu vou para Bandeirantes. O Sérgio Reis, que era o marketing do Bamerindos, me ligou para dar os parabéns pela posição independente e bancaram também. Foram coisas gozadas. Né? Uma época, olha, só para você ver o que é o destino aí. Eu começo a criticar o Cruzado 2, inclusive eu dizia que o Cruzado 2 tinha que ter, não podia ser mais o Dilson 2, tinha que ser o Sayad. O Dilson me ligou em casa, indignado, eu falei que ele não tinha coragem de tomar medidas necessárias aí. Né? Mas daí me liga, como é que chama, gente? O que substituiu o Dupas na nossa caixa, morreu cedo, num desastre aí na Marginal, casado com uma deputada que era muito aguerrida, preciso lembrar. Mas ele me liga e diz o seguinte: ô Dacife, eu vou te dar uma notícia aqui meio ruim aqui. O Luiz Crisóstomo, ontem tentei lembrar esse nome, não... O Luiz Crisóstomo é o cara que cuidava do marketing lá do Palácio Bandeirantes. Ele me deu uma ordem aqui para a gente acabar com o patrocínio para o seu programa. Então eu consegui discutir com ele, conseguimos 1 mês ou 2 meses de prazo aí. Então estou te avisando aí para você se virar e tudo. Não é gozado, né? E com o Montoro, que era um democrata, rapaz, Possivelmente o Serra devia estar por trás disso, porque o Serra fazia jogo que era amigo, que não era amigo. Mas daí aparece o Adubos Copas, o tal de Luiz Bocalato, que passa a patrocinar o programa. E eu falei, mas que coisa, né? O Bocalato era conhecido como amigo do Sarney. Ele, o McLean, faziam farras aí, o Sarney quando vinha em São Paulo. Eu batia no Sarney todo dia, né? Um dia até marquei um almoço com ele, eu falei, seu Luiz, qual a razão aí? Eu gosto muito do programa, inclusive eu coloquei uma antena parabólica na minha fazenda, para quando eu for lá não perder o programa e tudo, né? Aceitei as explicações, tempo depois eu conheci um ex-executivo dele, ele disse que o Bocarato era uma figura interessante, um caboclão, assim, muito simples, amigo do Sarney, e o Sarney, quando virou presidente, ficou muito enjoado, começou a esnobar. Então a vingança dele foi patrocinar o programa que batia no Sarney. Então era período de grande instabilidade, digamos assim, de patrocínios e tudo, né? Com aquela hiperinflação terrível. Né? Essa continuidade que eu queria fazer, eu acho que em parte você já respondeu, mas acho que talvez seja legal enfatizar um pouco mais. Nesse período, você já conta desse certo silenciamento, né, que tentavam fazer de quem era contra politicamente tudo. Mas na questão específica das linhas de pensamento econômico mesmo, da moçada mais ortodoxa, poder ter espaço
e não dá espaço para quem era de outras linhas. Isso já existia também? Não existia. Nessa questão? Já existia. Eu consegui um espaço, quando eu volto para a Folha, 91, 92, e eu voltei também o Pedro Piciroli, que ele tinha as reuniões com o seu Frias, ele começa a emitir um monte de opiniões, o seu Frias fala, pô, mas você está bem informado, como é que você sabe disso? Não, é que eu assino a newsletter do Nassif. Daí o seu Frias resolve me trazer de volta. Nós tivemos um período ali, eu tive um período ali de liberdade até começo dos anos 2000, de fazer o contraponto. Mas a cobertura e o contraponto era o seguinte, é olhar o mundo real. Então você tem a teoria, a grande facilidade dos jornalistas é que você transita com os economistas, você entende a lógica aí, mas você transita com empresários. Você vê a economia real. Então você vai checando o que era verdade ou não. E dali, e a matemática ajudava muito também, né? E dali eu fiz todos os anos 90 questionando esse modelo maluco de jogar toda a lógica de desenvolvimento do país em cima de uma política monetária, uma política cambial, né? Daí você começa a descobrir uma coisa que sempre me cativou e acabei me afastando, digamos, dessa superficialidade do mercado financeiro, quando você começa a descobrir aqueles pontos centrais de desenvolvimento. Você pega o pessoal que mexe com inovação e tecnologia. Daí você pega as políticas setoriais do BNDES. Daí você pega o trabalho que está sendo realizado pelo SEBRAE, em pequenas e microempresas. Uma coisa que mudou muito a minha cabeça foi ainda no governo Collor, a gente batendo direto, eu recebo uma visita do meu ex-amigo aí, Antônio Maciel, que depois dirigiu a Ford aqui. O Maciel ele fazia parte de um grupo de pessoas que, no final do governo Sarney, tentou articular um projeto de abertura competitiva da economia, que tinha como grande guru Júlio Mourão, que era um economista do BNDES fantástico. Muito mais relevante que Pércio, André, esse pessoal tudo aqui, mas como ele falava da economia real, não teve espaço. E eles mostravam a importância do Brasil sair daquela amarra tremenda do regime militar que completou a industrialização, mas já não dava mais. Aquele sistema fechado, soviético, não dava mais com uma economia que estava em mudanças, transformações tecnológicas e tudo. Então você tinha que se abrir para o mundo. Mas você não podia abrir sem dar um tempo para a indústria brasileira se acoplar, ganhar competitividade e tudo. E daí, na época, ele me fala dos programas de qualidade que estavam querendo ser implementados através do BNDES e principalmente através da Câmara Setorial da Indústria Automobilística, que foi conduzida pela Dorothea Werneck na época, que era um programa fantástico. Fantástico. O Collor tem coisas relevantes ali, apesar das muita coisa que ele desmontou. Porque você juntava todas as pontas, falava, gente, o adversário não é trabalhador e empresa, o adversário é o pessoal lá fora que está vindo para cá, vai querer pegar o nosso mercado através de exportações. Então você discutia sistemicamente como avançar. E daí você vai descobrindo coisas, por exemplo, o Nakano agora virou um fiscalista, não sei o que aconteceu com ele aí, mas o Nakano, por exemplo, ele fala, poxa, esse negócio da inovação, se pegar a inovação incremental, aquela pequena inovação, para uma grande base de pequenas empresas, o ganho de produtividade para o país é enorme. Daí você vai descobrindo, por exemplo, você pega a Sadia, antes da financiarização ter acabado com a Sadia tinha sistemas de informação para a cadeia do frango lá, pequenas coisas. Fala o seguinte, se a água, em vez de colocar aqui, coloca lá, você tem um ganho assim assado. Você pega o porco lá, o dejeto do porco pode ser aproveitado como adubo. Então você vai percebendo que a montagem de um país, a coisa mais relevante é a organização de pessoas e empresas. Eu descobri isso aí, por exemplo, quando uma vez teve um almoço na Folha, veio um ministro da Indústria e Comércio da Itália, falando do milagre italiano, a nova Itália que surgia. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, esse negócio da nova Itália foram as empresas que se organizaram para poder ganhar competitividade. Depois, quando estava tudo bem, daí veio o economista e falou, eu vou fazer uma desvalorização cambial que vai resolver tudo. Aquilo me impressionou muito, eu escrevi sobre aquela conversa, daí tinha um professor da GV, Fernando Toledo,
que me mandou um livrinho que ele tinha escrito sobre a experiência da Nova Itália lá. Ele falou, pô, eu chego lá, aquele pessoal lá trocando ideia entre si, não tem método, não tem nada, mas vão encontrando soluções criativas de soma e tudo, e dá certo. Então eu escrevi sobre aquilo. Daí veio uma professora de Brasília que me mandou um livro que tinha escrito sobre o milagre italiano. Então o papel nosso, o que era? Dali me convenceu definitivamente o papel do jornalismo. É você prospectar as ideias relevantes e dar visibilidade. Daí me liga como é que chama aquele que era o ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, o Clóvis Carvalho. Me liga querendo dicas que, em função dos artigos, eles tinham montado uma equipe para ir até a Itália para pegar a lógica dos arranjos produtivos locais. E ali, com a internet chegando, você percebe o campo. Fala, pô, o campo é esse agora, fazer articulação de pequenas empresas em arranjos produtivos locais. Na ocasião, o Brasil precisava profundamente exportar, porque as contas externas com o câmbio estavam um horror, as pequenas empresas começando a se articular, melhorando qualidade e tudo. Então, aquilo deu um campo para um conjunto muito grande de ideias, sabe, de projetos. Eu montei vários projetos naquele período. Um dos projetos era Brasil Exportação, que era o seguinte: a internet começando, monta uma sala que você vai ter lá o Banco do Brasil, o BNDES. O Banco do Brasil tem uma baita de uma equipe de gerentes na ponta que pode identificar empresas com potencial exportador. Você monta articulações. Eu lembro que eu levei estava começando a Apex a surgir. Era um diplomata que era da Apex. Eu levei o projeto para ele lá. Falei, pô, pega o Banco do Brasil, tem o Ximenes aqui que tem vontade, pega o BNDES, monta uma sala de exportação. Rapaz, eu volto um mês depois lá e ele, para ver em que pé que estava, daí ele começa a me contar as ideias que ele teve sobre eram as minhas ideias. Tempos depois, o Roberto Amaral virou ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, me chamou para um almoço lá em Brasília. Eu tenho um almoço com ele e falei, mas a Menina dos Meus Olhos é um projeto que nós estamos bolando aqui, e mostra o meu projeto para mim. Falou, Nassif, você não sabe a coincidência. O que é, ministro? Nós vamos registrar o nome e já está registrado o seu nome. Foi claro, ministro. E daí você descobre a capacidade de Brasília tem de roubar ideias, rapaz. Puta vida. Teve um período que já tinha um currículo Lattes, que nós fizemos um monte de projeto pioneiro na época, sabe? Fiz uma com o TCU, o Tribunal de Contas do Estado aqui. Até era a ideia era o seguinte, era você informatizar todos os municípios, as contas, mas abrir para a opinião pública. Eu falei, tem muita gente que é responsável do ponto de vista fiscal e tudo aqui, que não aparece. Então resolveram fazer, mas você não tinha ainda, as prefeituras não eram informatizadas, houve um primeiro levantamento, vários levantamentos. Nós fizemos uma Central Digital de Desenvolvimento, quando chega em 97, 98, que o Brasil começa a se abrir para investimento externo, você não tinha informação. Os caras vinham aqui, faziam fila na Fiesp, faziam fila na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Cada projeto custava $500 mil para levantar informações. E nós pegamos o Sebrae, na época, ela falou, vamos montar um projeto aqui de ter uma central com todas essas informações. Então pegamos informações do SEAD, que ficava em planilha, informações de bases de dados do governo, montamos uma baita de uma central que tinha atendimento trilíngue e tudo. O Covas gostou tanto, daí muda, o Sebrae, a questão política, tudo, o projeto fica no ar. O Covas soube, gostou tanto que resolveu bancar o projeto através da imprensa oficial. Então nós tínhamos um sistema, inclusive 8 mil centros de investimento no mundo inteiro, que levantavam informações de todo o país a partir desse projeto, pela internet. Nós levantamos, depois você tinha um trabalho quase manual, que era pegar todas as prefeituras, pegar os incentivos municipais que tinham para investimento. Nós tínhamos informação sobre toda a estrutura de emprego. Então, eu quero uma região, eu quero uma região que fique a menos de 80 quilômetros de aeroporto, que tenha concentração de emprego na área metalúrgica, que tenha um índice de leitos de hospital assim. Ele tinha tudo aquilo. Isso aqui nós estamos falando em 98. Isso aí morre quando o Arnaldo Madeira assume a Casa Civil do Alckmin aqui,
e pega toda a verba do projeto e aloca para a mulher dele, que fazia um estudo no SEAD que consistia só... O estudo consistia em um cara que levantava as decisões de investimento que saíam nos jornais. Matou a parada. Alguns meses depois, resolve montar essa São Paulo, não sei das quantas, aqui, nos procuraram para tentar remontar. Então, trabalhar com a área pública era muito complicado, sabe? Muito complicado, porque as ideias... Uma vez nós levamos uma ideia para a PEX mesmo. Não, era uma ideia... Não, acho que para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ainda lá atrás. Consistia em pegar o currículo Lattes e fazer um interpretador de texto. Ou seja, um empresário chega e fala, eu tenho problemas de tal e tal coisa aqui. Isso equivale, em termos científicos, a quê? Daí identificaria a pessoa, o grupo de pesquisa que está trabalhando naquilo e colocaria os dois em contato. Então, aquele grupo desenvolveria pesquisas para resolver aquele problema daquele empresário, que fosse um problema geral naquele tipo de indústria. E ele daria uma nota para o grupo que, a partir daquilo, você podia disseminar a inovação que estava nas universidades e aproximar as universidades dos problemas reais. Né? Daí que foi apresentado lá, eu não lembro qual que era o órgão lá, e um cara de Campinas rejeitou, disse que já tinha muita base de dados. Anos depois, eu estou num avião e encontro um cara lá que... você lembra aquele seu projeto? Eu lembro. Inclusive, aquilo lá saiu. Uma verba... A verba para pôr o nosso pé era pequena. Inclusive, entrava a Unicamp junto e tudo, né? E foi vetado. Saiu uma verba grande, 10 vezes mais do que você pediu, mas saiu para um grupo da Bahia lá. Eu falei, mas nunca ouvi falar desse projeto. Ele nunca saiu do papel mesmo. Então, digamos, o tanto de ideia que você jogava e que virava pó ou virava negócio, lá era uma coisa danada, né? É interessante. Pode falar. Indo para essa linha da questão pública, eu me lembrei aqui da sua experiência na TV Brasil, né? Você podia contar um pouquinho dela? Eu queria que você juntasse essa sua isso que você vai contar sobre a experiência lá na TV Brasil com a falta de medida dos governos do Lula e da Dilma para combater o monopólio das comunicações. Quer dizer, isso aí impacta demais a circulação, especialmente a circulação especialmente não, mas em grande medida a circulação das ideias econômicas e tudo, né? Você pode fazer um comentário sobre isso, Luiz? Eu fui para a TV Brasil quando o Paulo Marcum, que era da TV aqui da Fundação Padre Anchieta, rompeu o meu contrato por conta de críticas que eu fazia ao Serra. Aliás, não na televisão, mas já no meu blog. Né? Eu tinha um programa na TV Cultura de São Paulo que era justamente isso. Era um programa de economia. E uma vez por semana a gente pegava grandes temas de políticas públicas e trazia... Era mais que isso. Chegava na quinta-feira, a gente fazia um levantamento de um tema relevante de política pública, política naval, ciência e tecnologia, e depois picava em 5 programas, mini-programas, que saíam durante a semana, e na ocasião eu fiz um acordo com o jornal O Dia. O Dia estava querendo um upgrade no Rio para competir com a Globo, e nós fizemos um acordo para abrir a discussão. Tinha um portal nosso, que é o Projeto Brasil, um portal com um conselho científico para todos os setores. Né? E a ideia era pegar tema por tema, decupar em matérias simples, mostrando a lógica da cobertura do tema, e abrir para discussão no portal. Porque eu descobri que tinha coisas muito interessantes. Por exemplo, ninguém escrevia sobre a indústria de defesa. Porque não sabia, o jornalista não sabia como escrever. Daí, à medida que você começa a publicar artigos, ele vê a lógica da cobertura, ele assimila aquilo. Então, aquilo entra na imprensa convencional. Né? Mas daí, quando entra o Marcum eu queria ser secretário de Ciência e Tecnologia, com o Serra e tudo, então entregou meu pescoço para o Serra, rompendo o contrato que eu tinha com a TV Cultura. E daí que a TV Brasil me chama. A Helena Chagas me chama e eu fui para lá com essa ideia, de montar um programa. Ficou um pouco mais amplo, que eu fazia comentários todo dia nos jornais
E uma vez por semana era o Projeto Brasil para discutir os grandes temas de políticas públicas. A gente tem um acervo enorme aí de toda sorte de temas aí relevantes, desde a parte reforma universitária, Ministério Público, política naval, todo esse negócio aí, né? Agora, a TV Brasil, o problema foi a maneira como montaram a TV Brasil, né? Primeiro que não procuraram colocar a TV Brasil pessoas que conheciam de televisão, né? Foi o primeiro processo complicado. Colocaram aqui a TV, a Cultura, o Mui Laet lá atrás criou as bases da cultura que depois o pessoal atropelou toda vez lá com gestão horrível lá, mas a cultura se manteve. A TV Brasil, eles não puseram isso. Puseram jornalistas que eram jornalistas, bons jornalistas até aqui, mas não tinham a menor noção de gestão de televisão, né? E daí entra um ponto de Brasília que é um horror. Brasília tem que ocupar espaço, faz parte da lógica burocrática de Brasília. Eu tenho que ocupar espaço físico, que é o que revela o poder do burocrata. Então, em vez de investir em produção e tudo, fizeram um baita do investimento com uma sede enorme lá. Desperdício. Em vez de investir em novas produções e tudo, né? Então, você não tinha... você tinha recurso, era uma verba equivalente aí da TV Bandeirantes lá, mas não tinha estratégia de TV, porque não eram pessoas de TV. E daí muitas experiências interessantes que poderiam ter surgido lá, quando você começa com a TV digital, por exemplo. Você tinha uma tentativa aí de um pessoal aí da área tecnológica de criar um padrão brasileiro, que seria através da TV Brasil. Ou seja, em qualquer televisão, o cara de baixa renda teria um dispositivo que permitiria digitalização, mandar mensagens, fazer serviços públicos. Então, todas essas inovações foram água abaixo, né? Daí entram as disputas de grupos. Lá colocaram um rapaz lá, Nelson Breve, que era um horror de mediocridade. Por quê? Porque era ligado a um grupo X que queria manter a influência na TV Brasil. Então a TV Brasil, e daí começam os tiroteios de fora, né? Começam os tiroteios aí de não ter audiência, e não havia uma lógica no governo. Você pega o seguinte, a TV Brasil não tinha sinal aberto em São Paulo. Daí aquele Paulo Bernardo, ministro da Educação, pega um monte de espaços vagos aí, distribui para TVs aí, não distribui para a TV Brasil. Então ela fica confinada, né? Então era uma boa experiência que, se virasse uma fundação, poderia ter dado certo, trouxesse a sociedade civil. Na fase final, mas permitiu. O Projeto Brasil lá, enquanto deram condições lá, foi bem interessante, porque daí você tinha uma equipe para gravar as matérias especiais e tudo, né? E eu fui para lá, eu larguei, digamos, quando eu fui para a TV Cultura antes, a minha ideia já era trabalhar os temas fundamentais, aqueles temas que mexem com o país. E a TV Cultura me dava essa possibilidade que a TV comercial não dá. Você vai falar aqui de política científica e tecnológica, quem que vai ver? Então, digamos, as TVs abertas... Veja bem, você, quando criou o modelo de TV comercial, mundialmente, a partir dos Estados Unidos, e o modelo de rede, a contrapartida, o que era? Trazer produtos educativos. E daí teve um desvirtuamento, porque elas pegaram o freio aos dentes aí, ficaram donas do seu pedaço, sem nenhuma contrapartida para a sociedade. Então, é só a TV pública que teria esse espaço para a discussão dos grandes temas. É por isso que eu fui para a TV Cultura, e quando a TV Cultura rompeu o contrato, aí veio a TV Brasil, eu falei, é a chance. E durante o tempo, da minha parte, eu não tenho o que reclamar. Eles deram estrutura para o meu programa, os comentários, fui muito crítico aí das besteiras feitas aí pelo Guido Mantega, a Dilma naquele período lá. De vez em quando vinha, não era veto, vinha aquele negócio, mas você podia maneirar na crítica. Gente, se não tiver uma crítica para esse pessoal, eles não vão corrigir rumo. Então, da minha parte, não tenho queixa, não. Foi não sei se rapaz na Sombra, que era muito ruim, mas muito, muito despreparado, né? Era o despreparo que era o problema, né? Mas não, eu tenho queixa, sim. Você vê o que era o caso. Em 2010, sim. Em 2010, já conhecendo bem o que era o Serra, nós tínhamos 3 ou 4 blogs aí que entramos numa frente para impedir o Brasil cair nas mãos do Serra. Se caísse, estava ferrado. O Serra é a pior coisa que apareceu no cenário político brasileiro
em todo esse período. Um sujeito vingativo, sem dimensão de país. Agora está comprovado, é um cara que estava preocupado muito mais com a influência pessoal, enriquecimento pessoal, do que projetos de país. Então enfrentamos o Serra. E o Serra já tinha esse esquema de assassinato de reputação, esquemas profissionais, não tão amplos como hoje, porque na época as redes sociais não eram tão amplas assim, mas tinha todo esse processo de ataques aí terríveis, terríveis. E daí, num certo momento, eu começo a receber pressão da TV Brasil, a Helena tinha saído, querendo romper o meu contrato. Querendo romper o meu contrato. E romperam o contrato. Então, você levando tiro pela frente, com a acusação de que você era chapa branca, e levando facada por trás. Eu tive lá em Brasília, Tereza Cruvinel, que era diretora, eu tive lá em Brasília, e eles chegaram ao ponto de pegar dados de audiência do programa. O programa não tinha uma boa audiência dentro da audiência da TV Brasil, que era uma audiência pequena, você não tinha nem sinal aberto aqui. E passaram para a Veja, passaram para o Estadão, para pediar mesmo. Né? Eu tive lá para... Era medo do Serra ser eleito e vim com a vingança. Eu fiquei 3... Eu com a corda no pescoço, com ações trabalhistas e tudo, recebo a intimação da TV Brasil para assinar um aditivo no contrato para entregar todos os programas até julho e terminar o contrato. Senão não pagariam o que estavam me devendo. Uma chantagem, né? Foi terrível, terrível. Ali foi... Você está enfrentando uma guerra que você está preparado para levar tiro pela frente, começa a levar facada por trás, era complicado. Né? Eu tive uma conversa dura com ela lá atrás, daí, mais à frente, aí, retomaram 3 ou 4 meses depois, eu tive que gravar todos os programas num período curto, assim, e para romper o contrato para poder receber o que me deviam. Ali foi complicado, né? E daí você percebe que não adianta, se você não tem uma tradição histórica de independência de empresa de televisão pública também, não adianta você querer montar, só colocar verba. Eles tinham chance lá, num certo período, de comprar campeonatos, que nem a Argentina fez. Compra campeonato, distribui na rede educativa aí. Não fizeram, né? Então não adianta, se você não tem uma tradição de defesa de princípios aí, não adianta você colocar a TV pública, porque daí vira isso que virou com o Bolsonaro, ou que virou com o Temer também, né? Ou que lá atrás também. Então é uma experiência complicada, sabe? É complicada, teria que ser revista aí. Teria que ser revista porque não basta você criar... Ali você tinha muita coisa interessante no começo, né? Você tinha conselhos aí com minorias que opinavam e tudo. Esses conselhos você vai deixando de lado. Então, você não... o que podia ter sido uma grande experiência teve todos esses problemas. Mas, de qualquer modo, era um sopro que você tinha dentro da estrutura de mídia aí para poder fazer contrapontos aí a essa visão financista aí terrível, que até hoje, né? Até hoje. Você pega a mídia agora e começa a mudar um conjunto de pontos aí, de direitos e tudo, mas quando chega na questão fiscal, na questão de mercado, é uma loucura. O grau de primarismo das análises, tudo assim, o discurso único, é um horror, é um horror. Só isso, César. Você acha que durante os governos Lula e Dilma teve algum espaço para mexer na questão dos meios de comunicação? Teve. Você teve uma Conferência Nacional de Comunicações que tirou um conjunto de conclusões muito interessantes. Foi uma experiência que participaram as empresas de telecomunicação, daquelas conferências extraordinárias aí que deveriam ser a base da democracia brasileira. Né? Ali você tinha um conjunto grande de posições aí que poderiam ter permitido, como poderiam ter permitido na justiça de transição e tudo. Né? Mas você tinha aquela preocupação muito grande com governabilidade, né? E daí você se subordina, né? Depois você pega essa questão aquele padrão Veja lá, que era factoide para todo lado. A gente ficou um grupo de blogs independentes assim, desmontando aqueles factoides. A Veja, quando a Dilma é eleita em 2010, depois do sucesso do Lula em 2008, 2010, a Veja tinha perdido toda aquela capacidade de destruir reputações. Foi um preço alto que nós pagamos aí. Ué. Eu tenho 500 páginas de ataques aí que
nos blogs da Veja, Reinaldo e outros, aí, por ter enfrentado a Veja lá atrás. Um preço altíssimo para tentar anular aquela máquina de assassinar reputações e tudo. A Dilma entra no primeiro mês, a Veja soltava um peido aqui, ela demitiu um ministro. Soltava outro peido e demitia outro ministro, para mostrar que ela era a anticorrupção e tudo, né? Então, ela foi foi corajosa em muitos pontos em relação a essa questão da mídia. Eu lembro um caso, uma vez, aí, de quando queriam criar aqueles escândalos do nada, né? Que um rapaz lá do Palácio, funcionário, ele vai no perfil da Miriam Leitão e coloca uns pontos lá, que a Miriam tinha errado vários cenários, aí uma coisa assim. Não tinha nenhum ataque pessoal. Daí eles pegam lá, o IP era do Palácio do Planalto. Fazem um carnaval, a quadrilha do Palácio do Planalto para chincalhar jornalistas. Nossa, o que eu sofria de ataques ali era... O que ela fez foi simplesmente pegar um ponto lá de erro, de prognóstico. A Dilma vai publicamente e pede desculpa. Quando eu fui lançar o meu livro no Rio de Janeiro, em Brasília, veio um rapaz lá e falou: queria te agradecer. Aí quem é você? Eu sou pessoa que na Wikipedia lá mudou, colocou pontos aí no perfil da Miriam, inclusive citando fontes e tudo aí. Depois disso, acabou com a minha vida aqui internamente. Então, é complicado. Esse negócio, por isso que eu falo, o Estado de Direito no Brasil acabou muito antes do Bolsonaro. Esses ataques aí, a maneira como atacavam, impunemente, né? Impunemente. O cara podia te chamar do que fosse aí, se fosse de um grupo com afinidade com o judiciário, não acontecia nada com ele. Se você fizesse um contra-ataque, você já sofria isso, né? Então você tem essa questão dos princípios, você está tendo agora uma reconstrução da mídia, se legitimando, fazendo um bom trabalho com esse negócio da pandemia, jornalistas que ajudaram a criar esse clima de ódio, hoje em dia, em defesa da legalidade, né? Mas tem um longo passado aí que tem que ser revisto aí para não se repetir, né? Porque o que a mídia fez nesse período foi infame, né? Foi infame. Destruir a democracia, esse é o ponto. E aí entra em cena, você já mencionou os meios de comunicação independentes, né? Os blogs, enfim, o jornalismo independente, o jornal GGN entre eles. Você pode falar um pouquinho da mídia independente? E se você puder focar no debate econômico, por favor. Tá. Em 2010, a gente cometeu uma besteira. Em 2010 teve uma frente contra o Serra lá. E uma frente que, em relação à economia, pensava coisas diferentes aí. E o Serra batizou de blogs sujos, o pessoal gostou do nome blogs sujos. Então passou aquela ideia que todos eles pensavam da mesma maneira. E não era isso. Nós tivemos um seminário quando terminou as eleições, falamos, gente, até aqui estávamos no mesmo lado aí contra o Serra. A partir de aqui nós vamos fazer um exercício interessante, que é administrar diferenças. Tem gente que acha que tem que ter a revolução socialista aqui, tem gente que acha que tem que ter a estatização de tudo, tem gente que acha que você tem que ter empresas estatais em áreas-chave, um monte de diferença. Mas pegou esse negócio da frente, né? No período Dilma, o Franklin lá atrás, eles começaram a abrir para a internet. E ali criou um negócio interessante, que é o seguinte: as barreiras de entrada da publicidade de empresas públicas para outras mídias era o IVC, o Instituto Verificador de Circulação, e o IBOP. Você tinha que ter a contagem de audiência aqui dos dois, e só quem entrava nisso eram grandes publicações. Quando vem a internet, muda, porque a audiência é medida agora por sistemas muito mais simples. Então é o seguinte: qual a diferença entre um blog independente e um jornal? É a quantidade de leitores. Mas cada leitor, você fixando um preço por leitor, os dois são iguais. E, pelo contrário, o blog, dependendo se for blog de política e economia, é um leitor bancarizado, formador de opinião e tudo, né? Então, o que faz? A SECOM ela não articula nada. A SECOM ela vetou muitas publicidades, mas permite que as empresas públicas pudessem distribuir a publicidade também por um leque maior de publicações. Então, entra o Globo, entra a Folha, mas entra aqui o Conversa Fiada, entra o GGN, entra... Então, foi um período que permitiu uma expansão dos blogs. E, ao mesmo tempo, o Google, a publicidade do Google passou a ter um
um papel expressivo aí. Quando vem o Temer, ele estabelece de cara, e daí os jornais reagindo contra isso, como, estão pegando o que é nosso. Eu lembro uma vez, aí o Fernando Rodrigues, que levantou a publicidade oficial nos blogs, pegou 10 anos de publicidade. Publicidade que vinha desde o tempo do Fernando Henrique. Somou tudo e fez essa sacanagem, né? 5 milhões para fulano, 5 milhões, 6 milhões para Beltrano, que é em 10 anos de publicidade, né? Que era um jogo sacana ali para... Mas daí, quando veio o Temer, ele cria o filtro ideológico de novo. Quem criticava o impeachment está proibido de contratar com o setor público. Ali você começa efetivamente um controle da SECOM sobre a publicidade. O que a SECOM fazia antes era filtro. Então, o cara do BNDES, o cara do Banco do Brasil, da Caixa, que são os maiores anunciantes, né, faziam a distribuição, chegava na SECOM, ela autorizava ou não, mas ela não direcionava. Né? Com o Temer, você começa o direcionamento. E agora é isso aí. Né? Então, e daí o Google, recentemente, ele mudou os algoritmos dele aí, esvaziando esses blogs de opinião, blogs políticos, não apenas os independentes, mas os maiores também, né, ligados à mídia. Né? Esse é um problema danado, porque você criou um contrato jurídico implícito em cima da audiência do Google e em cima da publicidade essa programática, que chama, programática. E o Google inverteu agora o algoritmo. Então desabou todo mundo aí. Então está numa situação complicada aí de sobrevivência. Né? Isso aí, meu. Deixa eu te fazer a última pergunta, então. Suponha que você tenha sido convidado para uma fala introdutória de um curso de comunicação e jornalismo para economistas. O que seria a coisa principal que você falaria para nós, economistas heterodoxos, progressistas, em termos de comunicação e jornalismo? Por favor, Luiz. Eu acho que você tem um campo novo que está surgindo aí, extraordinário, com as big datas aí. Eu acho que o uso das planilhas e dos BIs hoje aí permitem você comprovar, em cima de números, o que a gente já sabia em cima de observação da realidade. Né? Uma coisa que nunca teve aqui nesse país, só as externalidades positivas. Só o BNDES que fazia com os financiamentos dele. Um exemplo que eu sempre dou, né? Um estudo do IPEA mostrando aquele aumento do salário mínimo lá atrás, que 55% das casas que tinham aposentado e pensionistas, os caras eram arrimo de família. Então, se você fosse analisar a externalidade positiva, nos meninos que tinham mais tempo para ficar na escola, na saúde, se quisesse pegar só financeiramente, que é a parte mais horrível, você tem que pegar o bem-estar. Vamos pegar financeiramente. Economia na educação por aumento de eficiência. Economia na saúde, porque podiam se alimentar e comprar remédios. Segurança pública, porque não ficavam sujeitos aí às organizações criminosas para arrumar renda. Então, tudo isso, hoje com o avanço das Big Data, cada vez mais tem que entrar nisso. Tem que ter a capacidade de relacionar a teoria com a prática. Por exemplo, se os caras falam, se fizer ajuste fiscal, só com ajuste fiscal que as empresas vêm para o capital, volta a investir no país. Daí você tem que pegar a lógica. A vantagem do jornalismo econômico é você transitar em todas as áreas. Daí você sai do economista de mercado e vai numa empresa. O que você quer para investir no Brasil? Eu quero mercado de consumo. Se não tiver mercado... E não tem mercado? Não. Por que não tem mercado? Porque tem capacidade ociosa aqui na minha empresa, eu não vou investir enquanto tem capacidade ociosa. Mas se as contas públicas tiver um aceno de lei do teto, não melhora para você? Não melhora nada, porque não vai melhorar aqui as vendas para mim. Então, é essa capacidade de você entender a lógica econômica e saber que na ponta tem que ter pessoas. E a política econômica funciona de acordo com a maneira como as pessoas reagem. Uma vez eu peguei o Pércio ganhou o título aí de economista do ano, da Ordem dos Economistas, e eu fiz uma crítica, estava na Folha ainda, e falei, o Pércio faz tempo que não produz nada de pensamento econômico, e ele veio com a história da taxa de juros de equilíbrio, do PIB potencial, daí eu questionei
a questão dos gastos públicos. O Otávio, uma vez, você começa a questionar e trazer para o mundo prático. Eu falei, o Otávio, tinha uma conversa com o Otávio uma vez, que ele ia dar uma palestra na Fiesp, ele quis uma conversa antes, para a gente não bater nele na Fiesp. Daí ele veio com a história das contas públicas, e eu falei, Otávio, vamos pensar duas coisas aqui. Eu sou uma prefeitura, eu tenho dinheiro sobrando. Eu tenho duas maneiras de tratar esse dinheiro. Uma maneira é guardando dinheiro, outra coisa é aumentando o salário de um bando de desocupado que não faz nada. O que impactaria positivamente a economia? Você guardou dinheiro? Não, aqueles caras vão comprar geladeira. Não, mas eles vão comprar geladeira com dinheiro que não é bom. Eu falei, se ele compra a geladeira, pouco importa se o dinheiro é bom ou é ruim. É evidente que você tem que analisar a questão fiscal e analisar outros aspectos macro. Né? Mas o ponto central é sempre ver na ponta. Eu lembro quando abriu a economia, aquele ajuste cambial terrível. E para segurar a inflação, você precisaria que houvesse importações que pudessem contrabalançar gargalos que tinham aqui. Então eu escrevi um artigo e falei, olha, leva uns 6 meses, depois que abre a economia, para que comece a ter os fluxos, que as empresas comecem a entender o que tem de produto importado, onde colocar. Eu lembro que o Serra me ligou na época, você tem lido os artigos do Paul Krugman? Nós estamos falando isso em 95, 6, eu não tenho nem ideia de que é Paul Krugman, Serra. Não, mas que você publicou aí está de acordo. Não, Serra, eu fui dar uma palestra na Arcon, que é um atacadista lá de Minas Gerais, e eu perguntei para eles como é que funcionava, e eles me falaram. Ou seja, o grande diferencial do jornalista é poder ir na ponta e ver e confrontar com o que diz a teoria aqui. É isso que permite a ele. Vamos pegar outros pontos aí que a gente usava. Não, por que você tem a política de metas inflacionárias? Qual é a relação de causalidade? Esse é o ponto central. Por que eu gosto de usar o termo xadrez? Tem que ter relação de causalidade. Não, porque se aumentar os juros, se a inflação está aumentando, excesso de demanda, daí se aumenta os juros, se reduz o financiamento. Tá, vamos pegar na prática. Quanto que é o financiamento, a taxa de financiamento de crédito ao consumidor? 3% ao mês. Quanto que é a Selic lá? 1% ao ano. Qual é o impacto da Selic nas contas públicas, na dívida pública? X. Qual é o impacto na prestação? Centavos. Se é centavos, como você dizer que aumentar a Selic vai reduzir a demanda? Então, são essas comparações, essas relações entre a microeconomia, a economia setorial e a macroeconomia, que tem que ser entendidas pelo jornalista para poder fugir dessas armadilhas malucas aí, genéricas, essas poções mágicas genéricas aí do mercado. Isso aí, meu. Falei muito. Legal. Olha, nossa, foi muito legal. Nassif, muito obrigado pelo seu tempo. E vamos em frente. Semana que vem tem mais 5 perguntas. Muito obrigado, Nassif. Abração, então, César. Abração, tchau.